Ingrid, nós estamos vivendo como é que a gente pode dizer assim, um momento que a gente pode analisar isso pelo meio político, como fora do meio político, mas há algo, eu diria que há algo de novo no âmbito das relações sociais, das relações humanas, das relações políticas, quase que uma inversão, se não é uma inversão dos fatores. Essa semana passada, inclusive, teve uma jogada de marketing que eu achei brilhante do Felipe Neto em relação ao livro 1984, onde ele trouxe, inclusive, toda a ideia do livro do Orwell, da inversão, do amor é ódio, do guerra é paz e de tudo mais, e que, de certa forma, a gente está vivendo isso e está observando, inclusive, nos pesos e nas medidas dentro do cenário político. Eu quero conversar contigo hoje um pouco sobre tudo que está aparecendo de séria adolescência, de questões de depressão, de questões de ansiedade, mas quero começar pela pauta política para entender como é que nós podemos analisar o que está por trás desses extremismos no ponto de vista do comportamento, o que está por trás desses fascismos ou desses arremedos de fascismos que nós temos no Brasil e no mundo, os troféus da existência, os objetivos máximos da vida, eles mudaram essa loucura das redes? Como é que a gente pode começar a conversar sobre algo tão amplo, mas tão importante para nós também? Uhum. São muitas as mudanças, na verdade, né, Viaro? Primeiro a gente está, o mundo contemporâneo, e aí a gente não tem como não falar dos impactos do capitalismo, sobretudo, né, quando a gente vai falar até de saúde mental, a gente tem um impacto direto, uma relação intrínseca, né, no que o capitalismo consegue fazer na subjetivação das pessoas, o que ele vai construindo, né, de experiência humana, do que significa o sentido da vida, né? Se lá na modernidade, quando a gente tinha no início da Revolução Industrial, era uma outra coisa. Você tinha, por exemplo, a organização do mundo do trabalho era outra, então as pessoas se organizavam em torno de sindicatos, elas se organizavam em torno de movimentos, os movimentos eram mais fortes porque existia uma certa noção de que luta estava se travando, né? De quem era aquele que estava do outro lado ali naquela trincheira, ou seja, isso era um pouco mais organizado. Não que fosse melhor, eu não vou nem fazer esse tipo de comparação, porque não é nenhuma saudade, uma fala saudosista em relação ao passado. É uma diferença que tem que estar colocada na mesa para até a gente poder entender em que termos a gente está debatendo aqui e, enfim, o que a gente pode pensar em termos de perspectiva para o futuro, em termos de organização social e tal. Então, se naquele momento as pessoas tinham, e aí você tinha uma certa capacidade de organização, a organização do chão de fábrica, o Lula vem dessa escola, né? A gente vê os movimentos sociais, os partidos de esquerda no Brasil, os partidos de esquerda no mundo, se organizaram em torno dessa lógica. Existia uma repressão do Estado, existia um Estado repressor, existia um discurso da igreja que era um discurso totalizante no sentido de organizar a vida social também, né? As pessoas se organizavam em torno de certas normas, enfim, morais que vinham desse discurso também da igreja. Acontece que a coisa, talvez, em alguns aspectos, não mudou tanto. Quando a gente vai ver o Brasil, quando a gente vai ver o impacto da igreja hoje, né? O impacto desse discurso, por exemplo, que o bolsonarismo traz bastante, do discurso religioso e tal, a gente vê uma tentativa de retorno a esse passado como forma de regimentar, né, enfim, as pessoas para uma certa seita política, né, para um certo modus operandi político, que é um pouco do que o Bolsonaro faz. Então, eu acho que o que a gente vai vendo hoje, com o capitalismo vai mudando a sua maneira também de agir na sociedade e até na formação subjetiva, a gente vai percebendo que os inimigos não estão tão claros, que as trincheiras, né, quem está, o adversário, não está tão claro, e por isso fica mais difícil também se lutar contra alguma coisa, se organizar em torno de algum movimento, se organizar em torno de algumas pautas, né? As pessoas estão absolutamente perdidas nesse sentido. Por isso, quando a gente faz uma relação disso com a depressão, o Brasil hoje é o país considerado o país mais deprimido do mundo, né? E a gente pensa, nossa, mas o Brasil, país do samba e do futebol, como é que pode ser o país mais deprimido do mundo? Porque é um dos países mais desiguais do mundo. Né? E tem uma relação intrínseca com a desigualdade, as pessoas estão desamparadas, você para de trabalhar, a precarização do mundo do trabalho. Né? Se antes a gente tinha
algumas garantias, não que fossem grandes garantias, não que fossem muitas, mas algumas garantias em termos do mundo de trabalho, CLT, de uma série de coisas, a gente foi perdendo isso com a precarização do mundo do trabalho, porque isso também é uma nova cara do capitalismo contemporâneo, desse capitalismo novo que se apresenta no neoliberalismo. Então, você vai precarizando essas relações e vai fragilizando também, enfim, esses espaços e a própria vida da pessoa diante do mundo do trabalho. Se você para de trabalhar um dia, né, às vezes você não tem o que comer no dia seguinte. Se você para de trabalhar um mês, no dia seguinte você não tem onde viver. Ou seja, você não tem garantias, enfim, do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista das leis, que vão te assegurar o mínimo, né, o mínimo necessário para a tua subsistência. Então, tudo isso é um caldeirão de adoecimento psíquico e é um caldeirão para que as pessoas que se sentem fragilizadas, sobretudo os homens, né, que estão, enfim, também aí precisando, a gente pode falar mais sobre isso, mas precisando se organizar em relação ao avanço do movimento feminista, etc. e tal. Então, as pessoas estão perdidas, desamparadas. O que elas buscam? Aí vem a psicanálise. Elas buscam um retorno ao pai protetor, a noção de proteção, que aí é uma questão psicanalítica, né, do sujeito, que precisa da sensação de que há aquele pai, é o pai primevo, é o pai da horda, que é aquele que vai dizer para ele o que ele tem que fazer, né? Qual é o problema, qual é a questão e como ele deve seguir e a proteção que ele tem naquele lugar. Então, ele passa a ter, nesses grupos como o Bolsonaro, né, esses líderes carismáticos de extrema-direita, eles começam a ver nessa figura esse pai protetor, que fala por ele, que organiza a vida para ele, e, portanto, ele acaba sendo uma presa fácil para esses movimentos. E é isso que a gente está vendo hoje, né? Acho que a gente está vendo o uso da religião, o uso desses discursos de ultra-extrema-direita, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, que vão ganhando cada vez mais força, vão ganhando frente, porque vão justamente atacando nesse lugar da subjetividade. Por isso que é tão importante a gente, nas pautas de esquerda, nos programas de esquerda, a gente falar sobre isso, a gente falar sobre o sujeito, sobre a subjetividade, né? Eu também falo do lugar de socióloga, mas é tão importante a gente entender o que leva muitas pessoas a, enfim, ingressarem nesses movimentos. Muitos deles se sentem mais perdidos do que qualquer outra coisa. Não são todos psicopatas, não são todos sociopatas, né? Como muitos líderes deles são, né? São muitas vezes pessoas perdidas que encontram nesse movimento uma espécie de lugar para, enfim, se sentir parte de alguma coisa. Vamos tentar encaixar aqui uma socióloga com um historiador. Vamos ver onde é que isso vai parar. Tá? Eu tenho uma preocupação muito grande, porque assim, era comum 2000 anos. Se a gente for pegar da Revolução Agrícola para cá, para pegar como um corte, quando deixamos de ser nômades e passamos a ser sedentários, 8.000, vamos arredondar para 10.000 anos. Os neandertais, ou seja, antes da nossa espécie, das sapiens, os neandertais viveram neste planeta 400.000 anos. Nós não chegamos ainda a 15.000 anos organizados. E já estamos nessa bagunça. Eu não sei se a gente consegue chegar aos 400.000 anos que os neandertais viveram nesse planeta, enfrentando feras, enfrentando todo tipo de coisa, sem medicina, sem absolutamente nada. A gente já está se encaminhando para mais uma era de guerras, depois de viver uma ressaca das guerras no início desse século. Segundo alguns especialistas, eu não acho que tenha sido tanta ressaca assim, mas alguns dizem que é ressaca das guerras. Onde é que eu quero chegar com isso? A gente chega agora num momento onde as certezas não existem mais. E faz pouco tempo que as certezas não existem mais, porque eu sou de uma geração que eu nasci com certezas. Eu nasci com certezas. Eu sabia quais eram os meus objetivos, as minhas possibilidades. Eu sabia que o filho do rico ia tocar a empresa do pai para frente, a classe média ia fazer uma faculdade ou um concurso público, e eu, como era pobre, eu tinha que ter um contrato CLT e me segurar naquilo ali pro resto da vida. Hoje, os nossos jovens não têm mais certeza de absolutamente nada. Aliás, se tu exigir deles algum tipo de certeza, eles piram, surtam, literalmente surtam, porque se sentem pressionados com isso. E eu não precisava ser pressionado, porque a certeza já estava em mim. Eu sabia quais eram as únicas opções que eu tinha. Era A, B ou C. Ponto. E eles não têm, inclusive as profissões deixam de existir. Eu, por muito tempo, Ingrid, tive dificuldade de explicar para os meus alunos
quando eu dizia para eles que eu trabalhei 20 anos na lista telefônica. Eu tinha dificuldade para fazer eles entenderem o que era a tal da lista telefônica. E muitos não conseguiam entender. Não é um problema da época, não é um sinal dos tempos. Nós não estamos, talvez, num entre-eras, como foi o Renascimento depois da chamada Idade Média. Será que daqui a 200 anos não vamos olhar para trás e dizer que essa era foi um absurdo, uma bagunça, que foi uma bateção de cabeça, que ninguém sabia absolutamente nada? Nós não sabemos sequer por onde começar para regulamentar as redes, por exemplo. Nós não temos certeza nenhuma. Isso não contribui, Ingrid, para tudo isso que tu falaste? Claro, contribui. Eu estava vendo um vídeo outro dia, esses vídeos de rede social, de meme e tal, e aí era uma menina que vinha do futuro, não, que vinha do passado, né? Ela vinha do passado, daí ela chegava agora em 2025 e falava, nossa, e aí, o que aconteceu? E a tecnologia e tudo, né? Imagina quantas coisas, a gente já está fazendo coisas incríveis, etc e tal. Daí a menina de 2025 dizia para ela: né? A gente está aqui, ó, usando a inteligência artificial, faz uns memes bonitos, uns desenhos bonitos, legal de você, teu. Enfim, faz umas brincadeiras no sentido de que, olha, a gente tem um arsenal tão grande, né, de tecnológico, de infinitas coisas que a gente poderia fazer, mas a gente não chegou a respostas de uma série de coisas, né? A cura do câncer, enfim, e tantas outras coisas que a tecnologia poderia ter avançado mais. Mas aí tem uma relação direta, Viário, mais uma vez, com o sistema econômico que a gente vive, né? Nada está dissociado disso. A gente tem um grande arsenal tecnológico, poderia fazer infinitas coisas, mas, por outro lado, a gente tem um sistema que utiliza esse arsenal e essas potencialidades para quê? Para algo específico de mercado, para aquilo que dá lucro, né? A gente tem um conceito de obsolescência programada desde sempre, né? Desde muito tempo, que diz, bom, eu vou fazer um iPhone ou eu vou fazer qualquer uma geladeira ou qualquer coisa para estragar lá na frente. Né? Porque eu quero que você compre mais. Então, você não faz algo no nível, no potencial que ele tem, por uma questão programática, uma questão estratégica, que é para que você consuma mais. O meio ambiente não dá conta disso, não me importa, não quero saber. Vamos continuar produzindo, vamos criar, porque a gente vive dentro de uma cultura que é uma cultura de consumo. Você consome o tempo todo. Para você alimentar esse sistema e ele continuar existindo, precisa se continuar criando forma de se consumir cada vez mais. E aí, quando você faz dessa maneira, você cria todos os objetos de tal forma para serem consumidos, você deixa o meio ambiente da maneira como está, e, ao mesmo tempo, você cria subjetividades que faz com que as pessoas vivam dentro de uma determinada lógica que faz perder o sentido da própria vida. Né? Se você for perguntar para muitos adolescentes hoje, estava até conversando com a Sara, porque ontem a gente fez uma aula lá da Casa do Saber, que era sobre essa série Adolescência, né? E acho que uma das coisas que a gente vê surgir muito na clínica, para o adolescente, para o jovem e tal, é a depressão. E a depressão tem um lado que a gente fala desse sujeito empreendedor de si mesmo, que o Churran traz, né? Do sujeito da performance, você tem que ser hiper mega performático, trabalhar enquanto todos dormem, porque senão você é um fracassado, e etc. e tal. Então, você tem essa noção do que seja a felicidade, essa noção do que seja o sucesso, essa noção do que seja a vida, né? O que vale a pena a vida. Só vale a pena se você viver dentro desse contexto, você, enfim, conquistar coisas materiais. E, por outro lado, existe uma certa apatia no sentido de perda mesmo do sentido de vida, da noção de desejo. O que eu desejo? Não sei, desejam por mim, porque eu não aprendi a desejar. Né? Eu aprendi a desejar aquilo que me disseram que é para desejar. Então, você tem lá todos os livros da felicidade em 10 passos, da psicologia positiva, não pode ser triste, tem que ser feliz. Se você for triste, porque você também é um fracassado, porque, afinal de contas, estamos te dando toda a liberdade do mundo para você fazer o que você quiser. Não tem mais a igreja dizendo para você, a igreja que eu digo no contexto, não estou falando aqui no Brasil, Sim, no sim. contexto que ele frequenta a igreja, mas a igreja no sentido, né, amplo das sociedades ocidentais. Você não tem mais a igreja orbitando ali, dizendo como deve ser cada norma e como devem ser feitas as coisas. Né? Você hoje tem o capitalista, o discurso do capitalista que organiza a vida social. Então, ele vai dizer para você, faça o que você quiser, você tem total liberdade do mundo. E a gente não sabe o que fazer com essa liberdade, porque o que eu vou fazer com essa tal liberdade? Já tem o pagode lá, né? Porque a gente não tem como lidar. Primeiro que não é uma falsa noção de liberdade, porque só é liberdade
se eu não morrer de fome, porque eu não vou entrar num todo um esquema de funcionamento do mercado, né? Aí você começa a dizer hoje, por exemplo, para as crianças, toda criança que, enfim, tem um comportamento um pouco diferente, a gente está num mundo que é impossível hoje, não só para criança, mas para o adulto, para todo mundo, focar, né? A gente está perdendo a capacidade de focar, o acesso à informação é cada vez mais rápido, a gente não tem, a gente fica assistindo os vídeos, né? E passando lá e colocando cada vez para ouvir cada vez mais rápido, porque a gente não tem mais, não Uhum. consegue mais se concentrar, né? A gente tem um problema da concentração, o problema da memória. Você cria indivíduos que perdem cada vez mais a capacidade de ter atenção. E a atenção é uma coisa interessante, porque a atenção ela é, de uma certa forma, transgressora. Porque a gente vive uma sociedade que faz com que a gente cada vez mais seja o quê? Disperso. Disperso por quê? Porque quem é disperso não se organiza. Quem é disperso não acorda para uma realidade. Né? Quem é disperso não consegue refletir sobre a situação em que se encontra. Então, cria indivíduos cada vez mais dispersos, que não conseguem se organizar, né? E depois vai lá e ainda diz que esses indivíduos é que são o problema, que o problema está neles, que eles são, têm alguma patologia, né? Tem um déficit de atenção, tem que medicalizar, e tem que não sei o quê. Tem pessoas que têm as suas questões e que precisam ser medicalizadas, mas não é sobre elas, né? É sobre um sistema que diz que você, se você não consegue se inserir dentro dessa lógica, é você que está doente, o problema é seu, você que é fracassado, você que não dá conta, né? E é isso que a gente vê acontecer. Então, assim, as redes sociais, elas poderiam ser espaços ultra interessantes e são em parte, né? Nem tudo é totalmente ruim, nem totalmente bom. As redes sociais são um espaço em que a gente pode se organizar com pessoas de outros lugares do mundo, né? Que a gente pode ter contato com outras culturas, mas também são esse espaço que funcionam através de algoritmo, que mostra para você aquilo que ele quer que você acesse para que você compre, para que você passe mais tempo naquela rede, para que você coloque dinheiro no bolso do capitalista. Então, essa é a lógica. Né? O problema não está na tecnologia, não está na rede social, mas está na maneira como a gente utiliza, na maneira como é utilizado e como é programado para fazer a gente passar mais tempo lá para a gente consumir mais coisas. Então, aí que está o problema, né? O problema é um problema de sistema, é um problema de modelo. E você, como historiador, sabe muito bem, a gente não viveu, você falou muito bem isso, a gente está vivendo há muito pouco tempo num regime, num sistema capitalista, mas parece que não tem outra solução, né? A sensação que se dá é, não tem outro caminho, não tem para onde ir, a gente vive aqui, tem que ser assim. E não é, né? E quando a gente vai para a história, a gente vê que não foi sempre assim, não precisa ser sempre assim, e a gente precisa continuar sempre com um horizonte de novas formas de olhar a vida, né? Enfim, a gente precisa ter sempre uma atitude que é de transgredir a isso que está colocado aí.